escola veio hoje ao Museu de Arte de São Paulo e você visita com a gente a exposição Papéis Estrangeiros, que é uma coletânea de obras de vários gravuristas de diferentes épocas e lugares do mundo. O curador assistente aqui do museu, Denis Molino, acompanha a gente nessa visita e explica para você, a partir de agora, várias técnicas de gravura. Como a gravura nasce? Ela nasce na medida que o homem precisa reproduzir uma imagem. E aí a gente vê a diferença entre gravura e desenho. Todo desenho é uma imagem original, única e acabada. A ideia da gravura ela pressupõe que tem uma matriz a partir da qual essa imagem pode ser reproduzida em outro meio. Essa reprodução pode ser propriamente num papel, pode ser num tecido, pode ser no pergaminho, pode ser numa argila. São várias modalidades que você pode imprimir a imagem. E aí, no caso, a matriz, propriamente dita, aonde você vai fazer o desenho para ser multiplicado, é isso que designa a técnica. Então, basicamente, as técnicas tradicionais que estão aqui na exposição são 3. Aqui no começo a gente vai ver muito gravura em metal, depois a gente vai ver a xilo, que é a gravura em madeira, e a lito, que é a mais recente das técnicas, a gravura em pedra. A exposição ela está dividida em 5 núcleos, são por volta de 92 obras. Então, basicamente, dessas 90 gravuras, 4 núcleos são de obras mais antigas e um que trata mais de obras contemporâneas, como a gente vai ver depois na própria visita. No começo, nesse primeiro núcleo, o que se pensou foi trazer 2 coisas. Os gravadores mais antigos, então aqui as primeiras gravuras datam por volta de 1500. E a segunda questão são temas que estão ligados a muito esse mundo, que são obras religiosas, de cunho bíblico ou cunho ligado à história de santos, ou na outra chave também ligado a isso, temas de mitologia greco-romana. Então, por exemplo, atrás da gente tem uma gravura importante da época de 1500, desse começo em que a gravura ela assume um aspecto artístico, que é de um gravador alemão chamado, gravador e pintor alemão chamado Albrecht Dürer. O segundo bloco são paisagens, são cenas a céu aberto, que começam a aparecer na gravura propriamente como quando ela se desenvolve também em pintura. Essa gravura do Callot, que é um gravador francês, aqui no caso a imagem foi feita por volta de 1630, e o que se diz é que essa imagem que mostra Paris, né, a gente vê aí os barcos no rio Sena, à esquerda a gente vê ruínas, né, muito dessa cidade antiga Paris, e do lado direito a gente vê propriamente o prédio que a gente conhece hoje, que é o Louvre. Supõe-se que hajam nessa gravura mais de 300 figuras humanas nessa superfície. A gente vê nessa parede 3 gravuras orientais, 3 gravuras japonesas, chamadas ukiyo-e. Todas elas são feitas em madeira, são xilogravuras. Aqui nesse caso se trata de um ator, né? Um ator numa cena interna. Dos lados superiores a gente vê uma série de inscrições que diz respeito a quem e como ele é, da riqueza para essa imagem, ela ser trabalhada em várias cores. Aqui é o terceiro núcleo da exposição. Esse núcleo é chamado de gravuras de gênero, justamente porque muda o assunto, basicamente são temas do cotidiano, e aqui a gente poderia usar um exemplo dessas gravuras de cotidiano, mostrando 2 artistas espanhóis que fizeram obras mais ou menos na mesma época. Nesse caso, o Noserré, ele faz esse álbum de gravuras por volta de 1795, o Goya, o principal artista espanhol do fim do 18, começo do século 19, e ele também fez uma série por volta de 1815, 1816, uma série de 40 gravuras, mais de 40 gravuras sobre touradas. E ela ganhou um caráter muito mais dramático, né? E essa relação mais direta do embate, né, da cenografia, da cena fechada entre o homem e o animal. A gente pode falar então aqui no quarto núcleo
esse núcleo um núcleo chamado a visão interior, que é um núcleo que trata basicamente de expressionistas. Aqui a gente tem uma imagem da Kate Kollwitz, que era uma gravadora alemã, como ela joga com uma espécie muito mais intimista, sofrida, interiorizada, desse tipo de imagem. Bom, então aqui é o último núcleo da exposição. Esse núcleo são chamados contemporâneos e a gente pode usar como exemplo aqui o Endo, Susumu Endo, um gravador japonês. É uma série que ele faz chamado Espaço Espaço, ou Space Space, né, o título que ele propõe em inglês. Essa série data de 1980, que aqui no caso o Endo ele propõe, do ponto de vista dessas novas tecnologias, uma mistura das técnicas. Então ele usa fotografia, ele usa litografia e usa computação gráfica. Nesse sentido, o final da exposição são várias imagens, até um Leon Ferrari, que tem uma chave muito mais dadaísta, que você trabalha colagem, que já é uma técnica muito mais surrealista, dadaísta, que trabalha com colagem e fotocópia, nesse sentido de junção e sobreposição de imagem, o que significa, evidentemente, uma perda da referência das técnicas tradicionais.